movimento social. Essa dimensão criadora dos direitos torna-se visível quando nós consideramos os 3 grandes direitos que definiram a democracia desde a sua origem: a igualdade, a liberdade e a participação nas decisões. A igualdade declara que, perante as leis e os costumes da sociedade política, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. Ora, a evidência histórica nos ensina que a mera declaração do direito à igualdade não faz existir os iguais. Seu sentido e a sua importância encontra-se no fato de que essa declaração abre o campo para a criação da igualdade por meio das exigências, das demandas e das lutas dos sujeitos sociais. Por sua vez, a liberdade declara que todo cidadão tem o direito de expor em público os seus interesses e as suas opiniões, vê-los debatidos pelos demais e aprovados ou rejeitados pela maioria, devendo acatar a decisão tomada publicamente. Ora, aqui também a simples declaração do direito à liberdade não a institui concretamente, mas abre o campo histórico para que, por meio das lutas sociais, das demandas e das lutas políticas, se realize a criação desse direito. Tanto é assim que a modernidade agiu de maneira a ampliar a ideia de liberdade. Além de significar a liberdade de pensamento e de expressão, ela passou a significar o direito à independência para escolher o ofício, o local de moradia, o tipo de educação, o cônjuge, etc. As lutas políticas fizeram com que, na Revolução Francesa de 1789, mais um sentido viesse a acrescentar-se aos anteriores, quando, na Declaração dos Direitos, se determinou que todo indivíduo é inocente até a prova em contrário, que a prova deve ser estabelecida perante um tribunal e que o julgamento, uma vez realizado, deve determinar se há necessidade ou não de vigilância, e a liberação ou punição devem ser dadas segundo a lei, preservando a integridade física e psíquica do indivíduo. Isso está na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Alguém precisava ler isso no Brasil, né? As lutas políticas, a seguir, com os movimentos socialistas, acrescentou-se à liberdade o direito de lutar contra todas as formas de tirania, censura e tortura, e contra todas as formas de exploração e dominação social, econômica, cultural e política. O mesmo aconteceu com o direito à participação ao poder, que declara que todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas, votando ou revogando decisões. O significado desse direito só se tornou explícito com as lutas democráticas modernas, que evidenciaram que nesse direito é afirmado que, do ponto de vista político, todos os cidadãos são competentes. Todos os cidadãos têm competência para opinar, decidir, porque a política não é uma questão técnica de eficácia administrativa e militar, nem é uma questão científica de conhecimentos especializados sobre administração e guerra. A política é ação coletiva, isto é, decisão coletiva quanto aos interesses e direitos da própria sociedade e, portanto,
todo cidadão, porque é cidadão, é competente politicamente. Em suma, é possível observar que a abertura do campo dos direitos que define a democracia explica porque as lutas populares por igualdade e liberdade puderam ampliar os direitos políticos ou os direitos civis e, a partir deles, criar os direitos sociais: trabalho, moradia, saúde, transporte, educação, lazer, cultura, sexualidade. Os direitos das chamadas minorias: mulheres, idosos, negros, homossexuais, crianças, índios. Deixa eu fazer um parênteses. Eu sempre uso o termo minoria com aspas e toda vez que eu posso evitar, eu evito. Não é por uma questão quantitativa, né? É maluco chamar as mulheres de minoria, quando nós sabemos que quantitativamente elas são a maioria. Não é isso. É que a origem, é preciso levar em conta a origem do uso da palavra minoria, aplicado às mulheres, aplicado aos negros, aos índios e aos trabalhadores. É a eles que o termo surge para ser aplicado. Esse termo surge no final do século XVIII, com a Ilustração francesa e depois com a Ilustração alemã, e ele significa o seguinte: são dotados de maioridade aqueles indivíduos que têm o direito ao exercício público da razão. São dotados do direito ao uso público da razão, portanto, dotados de maioridade, todos os que são independentes. Isto é, todos os homens brancos, adultos, burgueses. Minoridade significa que você não é só que você não tem o direito ao uso público da razão. Minoridade significa que você é menor porque você é dependente. Você depende de outro. E por isso as mulheres, os trabalhadores, os negros, os índios, os idosos se tornam minoria. Minoria não significa outra coisa senão a afirmação de que você não tem o direito à existência no espaço público das decisões, no espaço público dos conflitos, no espaço público dos direitos. E é por isso que eu raramente uso a palavra minoria. As minorias, porque minoria carrega esse sentido sinistro, que é o daqueles que são, por definição, sem direitos. Sem direito a ter direitos. Essa é a definição da minoridade, né? Então, eu evito. Né? Bom, então, houve ampliação, né? Direitos sociais, os direitos das chamadas minorias, os direitos na sexualidade, os direitos à segurança planetária, as lutas ecológicas e contra as armas nucleares, o direito contra as manipulações da engenharia genética. Por seu turno, as lutas populares por participação política ampliaram os direitos civis. Direito de se opor à tirania, à censura, à tortura, direito de fiscalizar o Estado por meio de organizações da sociedade, associações, sindicatos, partidos. Direito à informação pela publicidade das decisões estatais. Ou seja, a história que a sociedade democrática abre é a história na qual, declarado um direito, a sua concretização nasce das lutas sociais e políticas. Assim, a sociedade democrática institui direitos pela abertura do campo social à criação de direitos reais, a ampliação de direitos existentes e a criação de novos direitos. Eis porque nós podemos afirmar, em primeiro lugar, que a democracia é a única sociedade
e o único regime político que considera o conflito legítimo. O conflito não é obstáculo, é a constituição mesma do processo democrático. Essa talvez seja uma das maiores originalidades da democracia. Ela não só trabalha politicamente os conflitos entre necessidades e interesses, mas ela procura instituí-los como direitos e, como tais, ela exige que eles sejam reconhecidos e respeitados. Mais do que isso, na sociedade democrática, indivíduos e grupos organizam-se em associações, movimentos sociais, movimentos populares, as classes se organizam em sindicatos e partidos, criando um poder social que, direta ou indiretamente, limita o poder do Estado. Em segundo lugar, isso significa que a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica. Isto é, ela está aberta ao tempo, ao possível, às transformações, ao novo e às regressões. Com efeito, pela criação de novos direitos e pela existência de contrapoderes sociais, a sociedade democrática não está fixada numa forma para sempre determinada. Ela não cessa de trabalhar as suas divisões, as suas diferenças internas, os seus conflitos. E por isso, a cada passo, ela exige a ampliação da representação pela participação, o que leva ao surgimento de novas práticas que garantem a participação como ato político efetivo que aumenta a cada criação de um novo direito. E a contrapartida. No trabalho dos conflitos, um direito pode ser cerceado, o seu cerceamento acarreta o de um conjunto de outros direitos, e a democracia prepara a sua própria regressão. Em outras palavras, só há democracia com a ampliação contínua da cidadania e com o risco contínuo da diminuição dessa ampliação. Por esse motivo, a cidadania, que nas chamadas democracias liberais se define apenas pelos direitos civis, numa democracia social real, amplia o sentido dos direitos, abrindo um campo de lutas populares e sociais por direitos econômicos, sociais, culturais, opondo-se aos interesses e privilégios da classe dominante. Ou seja, a democracia propicia uma cultura da cidadania.